Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Acadêmico Resolve. Hoje vou responder aqui com vocês, corrigir a prova do vestibular da UFRR de 2018, né? Acredito que você já esteja familiarizado, a gente já conversou um pouco sobre a prova da UFRR, então fiquem espertos aí para essa prova, né? Vemos que a gente vai pegando como eu digo, o padrão, né? O padrão ou falta de padrão, né? Sempre tem essas questões, né, que de certa forma são parecidas, né, de uma prova com a outra. Então, quando você vai pegando o padrão, fica mais fácil de você responder a nova prova, né? Vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Aqui, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer na prova, como eu já falo, repito para vocês, vocês precisam, na hora da prova, ler primeiro a questão, depois vocês vão ler o texto. Se a gente ver aqui direto na questão, pessoal, o que acontece? Descrita no texto como a maior do mundo, a floresta tropical amazônica está localizada em uma bacia hidrográfica cujo tamanho pode ser comparado e tem as opções. O que acontece? A gente precisa ver o texto. Lá tem todas as informações, algumas estão um pouco distorcidas, né? Mas apenas uma delas está sendo comparada ao tamanho da bacia hidrográfica no texto, entendeu? Lá na floresta tropical amazônica. Então a gente, lendo esse texto primeiro, na hora da prova, lendo a pergunta primeiro, na hora da prova a gente vai conseguir economizar tempo, porque se você for ver, a resposta está bem no comecinho do texto. Então a gente não precisaria ler o texto todo para responder. E outra forma, que a gente viu lá na nossa aula de interpretação de texto, é a gente tentar achar cada informação no texto, né? Se a gente vê aqui, ó, 40% do território brasileiro, aí a gente volta lá e tenta achar, passa o olho por cima, acha aqui, ó, 40%, aí já fez, só que aqui é 40% do continente sul-americano, não é 40% do território brasileiro, né? Então a gente já tenta eliminar um pouco de tempo usando essas técnicas. Mas se a gente ler aqui, ó, the Amazon River Basin is home to the largest rainforest on Earth. The basin, roughly the size of the 48 contiguous United States. Olha aí, ó, ele já comparou o tamanho da bacia hidrográfica. Ele está falando da bacia hidrográfica lá do Rio Amazonas, da floresta tropical maior do mundo, e ela fala que ó, essa bacia hidrográfica, aproximadamente o tamanho dos 48 estados contíguos dos Estados Unidos, já está comparando, e se a gente voltar aqui, ó, é a letra D, aos 48 estados contíguos dos Estados Unidos, que são aqueles 48 estados que estão juntos em terra, né, não estão separados. Tem o Havaí, que é a ilha, e tem o Alasca, que está separado aí pelo Canadá. Mas os outros 48 estados é aproximadamente, roughly, que seria ali ao pé da letra, grosseiramente, né, que é grosseiramente o tamanho da bacia hidrográfica. Deu para entender? Está tendo ali essa comparação. Os outros, se a gente continuar lendo aqui, ele fala que cobre 40% do continente sul-americano, includes parts of 8 South American countries, e inclui partes de 8 países sul-americanos. E aqui ele fala que é do tamanho de 8 países sul-americanos. A outra opção é que é o tamanho da Guiana Francesa. Eu falei, já não tem, a Guiana Francesa é bem pequenininha, né? Então a gente não precisa nem tentar corrigir isso. E no final ele fala o volume do Rio Congo. Ele compara aqui o Rio Congo no final, o Congo, formerly Desire, mas ele está comparando o tamanho do Rio Negro e o Rio Madeira, em termos de volume, ao tamanho do Rio Congo. Deu para entender? Então, aqui, letra D, ele está comparando a bacia aos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Viu que tirou de letra rapidão assim, essa primeira questão? Já economizaria muito tempo na hora da prova. Você precisa prestar muita atenção na hora que você estiver fazendo a prova. Olha esse quadrinho aqui, ó. Eu tenho um garoto, a mulher, estão se olhando, está com a boca aberta ali, né? E eu tenho a placa Library, biblioteca, não esqueça. Um falso cognato, não é livraria, é biblioteca, tá? Aí eu tenho
DVDs, CDs, internet, photocopier. Teve gente que não prestou atenção e não viu isso. Eu vi gente que falou que não viu. Mas bem aqui embaixo tem uma frase. You don't have any books, do you? Na hora da prova teve aluno que não viu essa frase. You don't have any books, do you? Você não tem nenhum livro, tem? Aí ele pergunta aqui, ó. A charge no texto acima, caracterizada por utilizar linguagem verbal e não verbal, geralmente apresenta uma crítica com humor e ironia. Esse efeito na situação entre o menino e a atendente da biblioteca ocorre por quê? Por que ocorre essa situação? O menino não entende como são divididas as seções da biblioteca e confunde a atendente com seu questionamento? Em nenhum momento ela parece estar confusa, né? Em nenhum momento ele parece não entender. O problema é o quê? Na placa, nas divisões, não tem escrito livros, né? Então ele ficou sem saber se tem livros na biblioteca. O menino busca fontes de consultas digitais, porém suas expectativas em relação ao que é oferecido pela biblioteca não são cumpridas. Acredito que seria o contrário, né? Porque lá só tem a fontes digitais, né? DVD, CD, uma fotocopiadora, a internet, né? O atendimento da biblioteca é predominantemente digital, de modo que o menino não obtém resposta para seu questionamento. A foto já mostra o próprio cabeçalho diz aqui que é uma interação entre o menino e a atendente da biblioteca. Ou seja, a atendente da biblioteca é uma mulher, é uma pessoa. Então eu não posso falar que o atendimento da biblioteca é predominantemente digital. O atendimento é uma mulher, é uma pessoa, então não é digital. Então não tem nada a ver com isso aí. A atendente não sabe responder à pergunta do menino e, por esse motivo, indica uma consulta à internet e a materiais digitais. A atendente nem abre a boca, nem mostra a resposta da atendente, né, em nenhum momento. Então eu acredito que essa aí foi realmente para descartar logo, para não tinha como ninguém confundir essa. Porque ela não responde a pergunta, ela não indica nada, né? As placas que estão lá dizendo alguma coisa. E a letra E, diante do aparente domínio de materiais e serviços ligados à tecnologia, a existência de livros na biblioteca é questionada pelo menino. É exatamente isso que acontece. Na placa só está falando de serviços ligados à tecnologia. Está falando lá de CD, DVD, internet, uma fotocopiadora, né? Então o menino acaba olhando para aquela placa e pensando, cadê os livros? Existe livro aqui nessa biblioteca? Deu para entender? Aí, ainda naquele quadrinho, é uma coisa que eu não consigo entender direito, né, vendo essas provas, porque a questão 2 sobre aquele quadrinho foi toda em português. A questão em português, as respostas em português. Aí eu mudo para a próxima, ainda sobre a tirinha, aí eu tenho a pergunta em inglês com as respostas em inglês. E, para piorar, a pergunta está explicando a tirinha da mesma forma que em português explicou. Text 2 presents an interaction between a boy and a library attendant, in which the boy asks her a question. Está falando que o texto 2 apresenta uma interação entre um garoto e a atendente da biblioteca, que já passou na questão anterior, na qual o garoto faz uma pergunta, né? Poderia ou já cortar isso aí, desnecessário toda essa informação, né? Só fazendo o aluno ler mais, ou talvez eles estejam querendo complicar a vida de quem não entende tão bem o inglês, né? Já para tentar separar aí, né? Achar que a pessoa que não entende vai ficar embolado aí nessa parte. Mas aí a pergunta que ele é o quê? Ó? The word which indicates the idea of quantity in the boy's sentence is. O que é que ele está querendo saber, pessoal? Ele quer saber a ideia que indica a ideia de quantidade. Qual é a palavra que está indicando ideia de quantidade? Né? Tem gente que acaba confundindo, né, achando que é books, porque está no plural, mas não, o books não está dando uma ideia de quantidade ali. Ele está fazendo uma pergunta e a pergunta é usada com a palavra no plural. A quantidade é o N. Quando eu tenho ali, ó, no, any, every, some, isso aí é uma ideia de quantidade.
Deu para entender? Eu não sei quantos são, mas é uma ideia de que são alguns, são muitos, são poucos, é nenhum. Deu para entender? Essas palavras. Não há ideia de quantidade. 4. Mais um quadrinho aí, ó. Vão reparando. O Federal adora fazer isso. Um quadrinho no PSS1, um quadrinho no PSS2 e um quadrinho no PSS3. Né? Quem for fazer a prova integral acaba fazendo 3 questões de quadrinho. Eu acho legal. Uma cena clássica de sala de aula. Isso aí eu acredito que todo mundo já passou por essa situação. O professor está lá no quadro e ele fala: Now, remember this formula. It's going to be on the test. Né? O professor falou lá, ó, agora lembrem-se desta fórmula. Ela vai cair no teste. Opa, palavrinha mágica. Vai cair no teste, né? Frase mágica. Todos os alunos pegam o celular, tiram um monte de foto do quadro, da fórmula, né? Tiram um monte de foto lá da fórmula, guarda o celular no bolso e nunca mais olha para essa foto dessa fórmula. Acha que a fórmula vai por Bluetooth, né? Vai por Bluetooth do celular até a memorização. Né não? Vai dizer que você nunca fez isso aí. Pegou lá, tirou a foto, guardou e depois você está apagando as fotos lá no seu celular. E fala, nossa, olha aquela foto que eu tirei de tal aula, né? Eu só nunca fiz isso porque na minha época não tinha celular. Eu sou velho, né? Eu sou velho aqui. Mas o que parece ser uma questão de interpretação, pessoal, mais uma vez, é uma questão de tempo verbal, de estrutura verbal. Presta atenção nisso aqui, ó. Text 3 shows a teacher talking to students in a class. The teacher's sentences express both. Ou seja, ele tem duas frases. Remember this formula, lembre-se dessa fórmula, e it's going to be on the test. Vai cair no teste, vai estar no teste. Duas frases, duas sentenças. Ele quer saber que essas frases, elas expressam, né? O que elas expressam, ambas? Uma. Aí você faz aquela análise da estrutura. Remember this formula. Que estrutura verbal é essa? Eu estou começando a frase com o verbo principal. Remember. Remember. É o quê? O imperativo. Lembrem-se desta fórmula. E a segunda, it's going to be on the test. Futuro com going to. It's going to be on the test. Tem um futuro com going to. Então me diz, pessoal, imperativo. Eu posso usar o imperativo para falar de uma ordem? Opa, cadê? Eu posso usar o imperativo para falar de uma ordem? Posso. Imperativo, dá uma ordem, estou dando uma ordem, um comando, Mas eu uso o futuro com going to para falar de uma ação em progresso? Não. Não é uma ação em progresso. Algo em progresso é o presente contínuo. Eu uso o imperativo para dar uma instrução? Sim. Faça isso, faça aquilo. Uma instrução. Gire a maçaneta para a esquerda. Gire para a direita. Estou dando uma instrução, eu uso o imperativo. Mas eu uso o futuro com going to para uma ação passada, uma ação no passado? Não, futuro, o nome já diz, futuro. Eu uso o imperativo para um convite, invitation? Não, não é um convite, não estou fazendo um convite, estou dando uma ordem, venha para minha casa, isso não é um convite, é uma ordem. Mas aí, mesmo assim, se eu quisesse argumentar, uma pessoa vai que não, é o jeito da pessoa, o futuro com going to é uma possibilidade futura? Não, pessoal. Lembra a nossa linha de futuro, né? O futuro com will é uma possibilidade. O futuro com going to, eu só vou usar se eu tiver certeza. Eu uso o futuro com going to porque é algo que eu já planejei e eu tenho certeza que vai acontecer, tá? Aí eu uso o futuro com going to. Se é uma possibilidade, aí eu uso o will. Então, e o imperativo? É um comando? É um comando, uma ordem, uma instrução. Não tem problema nenhum. Aí a última aqui, ó, sugestão. Sugestão, pessoal, sugestão é should. Sugestão, recomendação, tá? Eu estou falando de should. Aí aqui, ó, uma evidência
do presente, algo que é evidente no presente, um presente simples, e por aí vai só. Não pode ser futuro com going to, jamais, né? Tranquilo? Então, fica aí letra D. Um comando, né, de uma ordem, ou uma certeza no futuro. Questão 5, pessoal. A Federal também gosta ali de cobrar uma canção, um poema de vez em quando. Então, fique esperto ali para isso. Aqui eles trouxeram Earth Song, uma música um cara não muito conhecido, ele era mais um artista local, um artista local ali que pouca gente conhecia ele, Michael Jackson, né? Então acredito que todos vocês já tenham ouvido falar dele, já tenham ouvido algumas músicas. Eu fui grande fã dele, mas ele trouxe aqui a prova da Federal a música Earth Song, né? Do Michael Jackson, e trouxe a música praticamente toda, ó, 28 versos aí da música. Aí eu pergunto para você, eu preciso ler todos os versos, toda a música do Michael Jackson? Não, até porque se você é fã, você vai ler toda a música, é capaz de você querer levantar e começar a dançar lá na sala na hora da prova, né? Então isso não seria legal. Sentences in lines 13 and 14 contribute to the general meaning of the song by indicating, ou seja, olha lá, ó, parece questão de interpretação. Parece que eu vou ter que ler a música toda. As frases, né, as sentenças nas linhas 13 e 14 contribuem para o significado geral da música, indicando o quê? O que que ela indica? As linhas 13 e 14. Pessoal, vocês não precisam ler a música toda para saber a ideia geral, para poder saber o que é que ela indica para essa ideia. Você vai direto para 13 e 14. Ele falou aqui, ó, as frases 13 e 14. São essas duas aqui, ó. Então presta atenção, presta atenção. Qual o tempo verbal dessas duas frases aí? Eu tenho 13 e 14. 13. What have we done to the world? E a 14. Look what we've done. Pessoal, esse aqui talvez possa confundir algum aluno. With é a forma contraída de we have, né? Você só vai contrair o have ali quando ele estiver sendo usado como verbo auxiliar. Quando ele está sendo usado como verbo principal, no presente simples, I have 2 dogs. Eu não posso falar I've 2 dogs. Não posso contrair. Apenas quando ele é o verbo auxiliar. Tipo, eu falei para ele, I've told him. Eu contei para ele, I've told him. Tá? Vou poder contrair, mas aí ele é o verbo auxiliar. We have done. Verbo no passado particípio. What have we done? Eu tenho um have aí, era para ser uma pergunta, era para ter aqui, ó, um sinal de interrogação. Mas se você reparar, ó, isso aqui é uma música, então não tem nenhum ponto final, nenhuma vírgula, nada ali no final, separando uma linha da outra. Então por isso que eliminaram todos. Mas você sabe por que aqui eu tenho o verbo auxiliar have antes do sujeito. What have we done? Tem o verbo auxiliar have, mais o verbo principal no passado particípio. Que tempo verbal é esse? Presente perfeito. O verbo have está no presente. Então é presente perfeito. Aí eu volto lá para a nossa aulinha de presente perfeito e vocês vão ver em quais situações, né? Em quais situações eu vou usar presente perfeito. O que que o presente perfeito indica? Qual é a ideia que o presente perfeito passa? Aí tá aqui, ó. As duas frases estão no presente perfeito. Aí eu quero saber o que que o presente perfeito indica? Olha, ó. Present actions denoting routine. Estou falando de rotina no presente? Eu tenho um presente simples. Eu jogo basquete 2 vezes por semana. Eu estou falando da rotina. I play basketball twice a week. Estou falando de rotina presente simples. Então aqui, ó, já elimina a letra A. Predictions for distant future. Presente perfeito tem essa ligação de passado com o presente, ou algo que aconteceu no passado, num momento não específico. Né? Tem várias situações de usar o presente perfeito, mas jamais para fazer previsões
sobre um futuro distante, também não. C. Past actions with present consequences. Ações passadas com consequências presentes. Essa é uma, sim, das situações onde eu vou usar o presente perfeito. Tranquilo. Actions in progress in the present. Ações em progresso no presente. Isso aí é uma ideia do presente contínuo. Ação em progresso no presente. O que está acontecendo agora. Presente contínuo. E plans or arrangements for the future. Planos para o futuro. Estou falando do futuro, não estou usando o presente perfeito, né, pessoal? Então, exatamente aí sobrou a letra C. E vamos ver, ó, ações passadas com consequências no presente. What have we done to the world? O que nós fizemos com o mundo? Olha para isso, ó. Nós fizemos no passado e o que nós fizemos. Look what we have done. Olha o que nós fizemos. Ou seja, nós já fizemos com o mundo, fizemos lá e nós estamos olhando para isso agora. Fizemos no passado com consequências no presente. Tá certo? Então, vou passar aqui. Letra C, past actions with present consequences. They call it tourism phobia, but that's not what's happening in Barcelona. Olha lá. Jordi Rabassa, Barcelona in Common District Councillor for the Old City in Barcelona. Pessoal, é um texto pequeno? Não. Vou fazer o quê? Vou direto na questão, né? Se você for ver, pessoal, se você está fazendo a prova integral da Federal, é muito provável que caia algumas questões assim. Dá a entender que a interpretação de texto, mas é tempo verbal, tá? Então, você indo para o texto antes, você indo para a pergunta antes, vai salvar muito tempo, vai economizar muito tempo para você na hora da prova. Mas, para isso, você precisa estar muito familiarizado com os tempos verbais e as ideias que eles passam, tá? Então, vamos sim praticar bastante tempo verbal. Olha lá, ó, o trecho do texto 5 que constrói e enfatiza a ideia de que a turismofobia vem circulando há algum tempo e continua assim no presente é... Olá, pessoal. Eu tenho uma linha do tempo. Nós fizemos linha do tempo aqui na nossa aula, né? Que a gente está falando de tempo perfeito. Eu tenho o quê? Aqui é o hoje, né? Aqui é hoje. Aqui é o passado. Se algo aconteceu no passado, num momento específico, no passado, em 1985, é momento específico, passado simples. Se algo começou no passado e vem até hoje, eu tenho presente contínuo. Se eu sou professor há 7 anos, 6 para 7 anos, vou fazer 7 anos de professor. Quer dizer que eu comecei a dar aula 7 anos atrás e continuo dando aula até hoje. E nesse caso, eu falo, eu sou professor há 7 anos em português, usando o presente simples, eu sou. Mas em inglês, como eu estou querendo dar a ideia de que eu comecei há 7 anos atrás e eu continuo até hoje, eu uso o presente perfeito, dando essa ideia, ó, algo que começou no passado e vem até hoje. A ideia de que a turismofobia vem circulando há algum tempo, ou seja, começou no passado, ela vem circulando e continua assim no presente. Ou seja, não parou, ela continua. E aqui ele está, ó, enfatizando. Pessoal, eu posso falar, quando eu falo presente perfeito, para falar que eu comecei a dar aula 7 anos atrás e eu dou aula até hoje, uso presente perfeito, isso não quer dizer que eu parei de dar aula hoje. Eu continuo dando aula. Mas eu posso usar o presente perfeito contínuo para enfatizar essa ideia de que a ação continua. Se eu não usar o contínuo no presente perfeito, não quer dizer que ela para, tá? Mas quando eu uso, eu estou enfatizando a ideia de que essa ação continua. Então é isso que ele quer. Algo que... A alternativa que diga que ela vem circulando e continua circulando, tá? Não parou de circular, enfatizando que a turismofobia não parou. Aí eu vejo aqui com vocês, ó,
The use of tourism phobia seeks presente simples. Se eu estou com S no final, conjugando o verbo, terceira pessoa do singular, eu só vou conjugar no presente simples. The use of tourism phobia seeks. It seeks to criminalize this criticism, painting it as a form of racism against people who visit the city in the popular imagination. Estou usando ali o presente simples. They use, mais uma vez, presente simples. They use the concept of tourism phobia to camouflage the support for business interests. They are putting, né, presente contínuo, the right to the city of the people of Barcelona at risk. We are saying, nós estamos dizendo, loud and clear, alto e em bom som. We want, nós queremos. We want public affordable housing. We are working to make sure that our streets and squares aren't overwhelmed by visitors. Mais uma vez. But this attempt to compare, even at a subconscious level, tourist phobia and racism is not just irresponsible. It's a sign of defeat by those who have invented the word. Né? Estou falando que não é apenas irresponsável, mas também um sinal de derrota para aqueles que inventaram a palavra. Simples. Aí eu tenho aqui, ó, a letra E. For months now, political and media personalities have been using. Olha que surpresa! A letra E tem um presente perfeito contínuo. O tempo contínuo, eu tenho o verbo to be, mais um verbo na forma ing. O tempo perfeito, eu tenho o verbo have, mais um verbo no passado particípio. Aqui eu tenho have, o verbo to be no passado particípio, indicando o presente perfeito, e o verbo na forma ing depois do to be, para indicar o tempo contínuo. Presente perfeito contínuo. Será que eu estou indicando que algo vem circulando há algum tempo? Olha lá, ó. Por meses agora, ou seja, começou há meses atrás e está até agora, now. Political and media personalities, personalidades da mídia e da política, have been using accusations of tourism phobia, vem usando acusações de turismofobia to attack the social movements and political parties that are questioning the so-called tourism industry. Para atacar o movimento social e político que estão questionando a chamada indústria do turismo and its repercussions on the rights to the city, e suas repercussões no direito da cidade, sobre o direito da cidade, entendeu? É um texto bacana, se vocês quiserem, tiverem a oportunidade, vocês voltam lá, dá uma lida no texto, né? Tem toda a história sobre a turismofobia, como o turismo está atrapalhando o pessoal da cidade, porque tem muita gente vindo de fora, disposto a pagar caro, ou seja, as casas estão ficando muito caras, a comida está ficando muito cara, o povo local não está conseguindo manter aquele padrão de vida, pagar as casas, porque é muito mais... O dono acaba ganhando mais dinheiro alugando para turistas do que alugando para os moradores locais, que os turistas acabam querendo pagar mais. O pessoal que está vendendo comida acaba aumentando o preço, porque os turistas pagam algo mais caro, entendeu? Então, toda essa... todo esse lado, né, do morador local, que ele faz de turismofobia, porque é assim, do medo do turismo, do turista que está vindo e está, na visão dele, acabando com a cidade. E até um local que ele fala que estão overcrowding, né, estão lotando demais as ruas e as praças, estão overwhelmed, né, estão lotadas de visitantes. Então é uma questão bem bacana aí para vocês verem, mas como eu falei para vocês, é um texto que, se vocês, lógico que a gente analisou cada frase aqui, mas se vocês tivessem visto, ó, vi aqui, vem circulando tal presente perfeito contínuo. Você dava uma olhada aqui, ó, presente, 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 opa, presente perfeito contínuo. É essa a resposta.
rapidinho você responderia essa questão. Deu para entender? Aqui eu tenho a questão 7. Mais uma vez, né, como falei para vocês, a Federal gosta de fazer isso. Quadrinhos, um quadrinho no PSS1, um quadrinho no PSS2, um quadrinho no PSS3. Eles adoram fazer isso, né? Então, eu tenho o quadrinho do PSS3 aí. Being 5. Being 5 é o título do Music Appreciation. Né? Being 5. My dad has a huge music collection. He says they are a big part of his life. So he takes special care of them. Aí tá abrindo lá, ó. Cool! Music came with frisbees back then. Olha, acontece. Eu acredito que ele tenha ficado de castigo ou tomado umas palmadas aí depois. Tá falando aqui, ó. Ele olha, ele vê lá a capinha do disco, né? Ele fala, ó, meu pai tem uma grande coleção de música. Ele diz que eles são a grande parte da vida dele. Então, ele toma um cuidado especial com eles. E está com a capinha do disco. Aí ele abre lá e ele tira o disco de dentro. E quando ele tira o disco, ele joga o disco e fala, legal! Música vinha com frisbees. Antigamente, frisbee, não sei se você sabe, frisbee é aquele disco de jogar, de brincar, de jogar um pro outro no parque, né? E acha que o disco de dentro é aquele frisbee de ficar jogando e já taca o disco. O que você acha que aconteceu, né? Olha lá. In the text 6, the words huge, big, special, and cool indicate the characterization of the ideas they refer to. They could be respectively replaced without changing the original meaning by. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho huge, big, cool, e qual é a outra? Special. Huge, big, special. Huge, big, special e cool. Eu tenho, ó, my dad has a huge music collection. Estou falando que meu pai tem uma coleção de música gigante, né, enorme. Estou usando como um adjetivo, né? Eles falam, they are a big part. São uma grande parte, né? Mais uma vez, a big part. O big, adjetivo, se referindo a part of his life. So he takes special care. Nesse caso, ó, he takes special care. Tá falando um cuidado especial neles, né? No quê? Nos discos. Aí eu tenho cool, legal. Vamos ver. Música vinha com frisbees antigamente. Eu tenho aqui, ó, enormous. Posso usar o enormous no lugar do huge? Eu tenho giant. A giant, aqui já o huge. Huge Music Collection, Então eu já estou usando o Giant, a Giant Music Collection, eu já não estou falando do tamanho de uma pessoa, né? Um gigante, né? Então já não vai fazer papel naquela situação. Algumas a gente já consegue eliminar. Ó, calm, já não é o cool no final. Cold, frio, a gente já elimina. Refreshing, fantastic, aqui ó, specific, special, specific, significant. A gente vai eliminando algumas que possam, né, tá mudando, o que fala? Mudando o significado original delas. Se a gente for riscando assim, a gente não consegue voltar lá para ver o uso, né? Great. Deixa eu tirar aqui para a gente voltar lá. Ó. Quando ele fala special care, um cuidado especial, posso falar singular, calm, né? Great. Já muda um pouco do cuidado. Não é um cuidado singular. Né? Estou falando de um cuidado, pode ser um cuidado especial, um cuidado grande. Estou falando que tira muito cuidado com essas
essas peças, né, com a música. Então, quando eu estou falando aqui, ó, já que já mostrei aqui para vocês, um sinônimo, é a questão de sinônimos, né? Sinônimo de huge, enormous, né, que é uma da tradução, huge é enorme no português, então enormous. Big, estou falando de important, porque nesse sentido aqui, pessoal, e continuar, special care, cuidado especial, né, a great care, um grande cuidado, e excellent é uma expressão que a gente usa, cool, ele não está usando a um substantivo, então é uma expressão cool, legal, excellent, excelente, né? Não vai ser um calm, um cold, refreshing, refrescante, assim, acho que a última é a que eliminaria mais, né? Ficaria só com um fantastic, né? Fantástico e excellent. Mas voltando, principalmente o big, they are a big part of his life. Quando ele fala ali, ó, eles são uma grande parte da vida dele, ele não está falando de literalmente. Deu para entender? Ele não está falando literalmente isso aqui, a minha vida é deste tamanho, a minha vida é desse tamanho, e eles são um pedaço desse tamanho da minha vida. Não, quando ele fala de um pedaço grande da minha vida, ele está falando exatamente que é um pedaço importante da minha vida. Eu posso substituir, usar um outro também indicando o tamanho? Posso, lógico. Assim como eu posso big, a big part. Poderia falar a huge part, outra seria muito importante. Deu para entender? Mas eu posso usar o importante no lugar do big nesta situação, porque o big não está se referindo a tamanho. O big está se referindo à importância. Ela é uma grande parte da minha vida. Ou seja, é uma parte importante da minha vida. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu posso usar, como falar, ele diz de acordo com o texto. Eles podem ser trocados sem mudar o significado original. Tá? Então, mantendo o mesmo sentido original de que algo é importante, é uma grande parte da vida dele, é uma parte importante da vida dele. Esse aqui, ó, The Deaf Guy, a Federal já usou em outras provas essa família aí, né, esse personagem, The Deaf Guy. E eu tenho aqui a conversa dele com a mãe dele. Mom, where did you meet Daddy? We met in college. Did you know sign language? Of course, I was taking ASL classes. Your dad never would have dated me if I didn't know sign language. In that case, do you have any of your teachers' email addresses? Why? I want to thank them. Without the classes, I never would have been born. Conseguiram entender a mensagem que está passando aí? Está falando aqui, ó. The Deaf Guy, o garoto surdo, né? É o que está falando. The Deaf Guy, o garoto surdo. Mom, mãe, onde você conheceu o papai? Aí ela fala, nos conhecemos na faculdade. Você sabia a linguagem de sinais? Você sabia a linguagem de sinais? É lógico, eu estava fazendo uma aula de ASL, Linguagem de Sinais Americanos, né? American Sign Language, Linguagem de Sinais Americano. Seu pai nunca teria saído comigo se eu não soubesse a linguagem de sinais. Olha, never would have dated me. Nunca teria saído comigo, nunca teria me namorado se eu não soubesse linguagem de sinais. Aí ele fala, neste caso, in that case, você tem o e-mail, o endereço de e-mail dos seus professores? Aí ela fala, por quê? Aí ele fala, eu quero agradecê-los. Thank them, I want to thank them. Eu quero agradecê-los. Sem as aulas deles, eu nunca teria nascido. I never would have been born. Olha aí, é uma das perguntas aqui, não vou explicar isso aí, essa ideia, mas é a pergunta que vem aqui na oitava. The Deaf Guy is a website that reproduces situation about a family in which the father is deaf. Olha aí, ó. O pai que é surdo, não é o garoto. From this comic stripe, one can infer that. Ou seja,
dessas tirinhas, somente com informação que a gente tem nessas tirinhas. Nós podemos afirmar o quê? Nós podemos afirmar, essa palavrinha aqui, pessoal, fiquem bem familiarizados, infer, de afirmar. Apenas de acordo com o texto, com a tirinha, com a frase, nós podemos afirmar que, ou seja, somente com as informações lá, nós podemos afirmar que the woman is asking the little boy to take American Sign Language classes in college. A mulher está pedindo para o garotinho fazer aulas de linguagem de sinais americanos na faculdade. Corta essa primeira, né? Não tá certo, ela não está pedindo nada. O garoto é que está questionando ela sobre isso. The boy only exists because his mom took American Sign Language classes in college. Aqui, ó. O garoto só existe porque a mãe dele fez aulas de linguagem de sinais americanos na faculdade. Pessoal, vocês acreditam nisso? Você vai assim, pô, não acho que isso. Eu acredito em destino, professor. Em destino, e se era para ser, se é para ser, será. Então, se era para ser, ia ser de qualquer jeito. Mas, o que acontece? Na tirinha, no último quadrinho, o garoto fala, eu quero agradecê-los, eu quero agradecer aos professores. Sem as aulas, ou seja, sem a aula de linguagem de sinais americanos, sem as aulas deles, eu nunca teria nascido. Ou seja, o garoto acredita que ele só existe porque a mãe dele fez aulas de linguagem de sinais americanos na faculdade, tá? Então vamos esperar aqui ver se tem uma outra mais correta que essa para a gente discutir. The woman does not have her American Sign Language teacher's email address. Está dizendo que a mulher não tem o e-mail dos professores das aulas de linguagem de sinais americana. Pessoal, o garoto pede o e-mail e a mãe responde por quê? Ela não fala que sim nem que não. Então, de acordo com o texto, eu não posso afirmar que ela tem e nem posso afirmar que ela não tem. Então, eu não posso responder essa C. Porque, de acordo com o texto, com as tirinhas, com as informações nas tirinhas, eu não tenho como afirmar isso. The boy knows that his mom met his dad in college to learn American Sign Language. Aqui está a resposta num detalhe, né? Só está errado por causa de um detalhe. O garoto sabe que a mãe dele conheceu o pai dele na faculdade para aprender, to learn, né? Conhecer a faculdade para aprender a linguagem de sinais americana. Não, ela fala que quando eles se conheceram, ela estava fazendo já a aula de linguagem de sinais. Então, elas não se conheceram para fazer essa aula, ela já fazia a aula de linguagem de sinais americanos quando conheceu o pai dele. The boy wants to thank the mom's teachers. Olha lá, ó, o garoto quer agradecer os professores da mãe dele. Beleza. For creating the American Sign Language. Por terem criado a linguagem de sinais americana. Não, pessoal. Os professores dela, no caso, não criaram. Pelo menos não diz isso no quadrinho. Eles podem até ter criado, mas não fala isso no quadrinho. No quadrinho fala que eles ensinaram a ela. Ele quer agradecer por terem ensinado a linguagem de sinais para ela, porque só assim o pai dela aceitou sair com ela e eles puderam ficar juntos e ter o filho. Tranquilo? Então, sobrou aí, exatamente, letra B. O garoto só existe porque a mãe dele fez aulas de linguagem de sinais americanos na faculdade. A última questão, essa aí é uma questão bacana, ele fala, in the excerpt, in that case, do you have any of a teacher's email addresses? Taken from the text 7. The corresponding reported speech for the sentence would be. Vocês lembram do reported speech? Né? Um discurso indireto? Eu tenho aqui, eu estou falando, eu gosto de chocolate. Você pode fazer o discurso direto. O professor disse, abre aspas,
eu gosto de chocolate, fecha as aspas. Ou você pode falar, o professor disse que gostava de chocolate. Houve aí uma mudança no tempo verbal. Deu pra ver? Eu gosto, o professor disse que gostava. Aqui vai ser a mesma coisa. In that case, eu estou perguntando aqui, ó. Do you have? Do you have? Estou perguntando se você tem. Estou usando o presente simples, do you have. Sem falar que é uma pergunta. Então vocês viram já na nossa aula de Reported Speech como que eu faço para fazer o discurso indireto de uma pergunta, né? E se eu tenho o presente simples, quando eu vou passar para o Reported Speech, é como a gente fala, é como se desse um passo para trás no tempo verbal. Se é presente simples, eu vou para o passado simples. Se é presente contínuo, eu vou para o passado contínuo. Né? Se é passado simples, eu vou para o passado perfeito. E por aí vai, né? Se eu tenho aqui o presente simples, quer dizer que o meu reported speech vai ficar no passado simples. Aí eu tenho aqui, ó. Aqui é o garoto, ó. In that case, do you have any of your teacher's email address? Quem falou isso? Foi o garoto, o filho. Aí ela fala aqui, ó. She said that. Aqui já erra no começo. Porque não foi ela que falou, foi o garoto. É he. He said. Ela fala, in that case, né? Aqui nesse caso, she should have any of the teacher's email address. Já ainda adicionou um should aí. Não precisaria de jeito nenhum colocar esse should. He asked his mom if. Começou bem, ó. He asked his mom, ele perguntou para a mãe dele, if, se. In that case, né? She had any of her teacher's email addresses. She had. O verbo have, que aqui está no presente, no passado. Cara, nenhum errinho ali, ó. If, in that case, she had any of her teacher's email address. Vamos dar uma olhada nos outros? In this case, he asked. Ele perguntou, não está dizendo para quem, mas não tem problema. Ó. In this case, he asked if she would have. Para que colocou esse would? If she would have any of the teacher's email addresses. O would, eu só vou usar o would no reported speech se o discurso direto já tem o would ou se ele tem will. Se eu tenho will ou would no discurso direto, no discurso indireto ou reported speech, eu uso o would. Tranquilo? De boa, né? In that case, she said that she would have any of my teacher's email address. Eu já erro aqui, ó. She said, já elimina, que não foi ela que disse, foi ele que disse, né? E mais uma vez voltou o would. She would have any of... isso aí já bolou um monte de coisa. E aqui, ó. He asked if, in that case, she had. Olha aqui, ó. Não é erro de digitação, tá, pessoal? Had é passado perfeito. Eu tenho had como auxiliar no passado, seguido do had no passado particípio, né? O verbo have auxiliar no passado indica no passado perfeito e o had no particípio, verbo principal. Aquele é o auxiliar, aquele é o principal, tá certo? Então aí, passado perfeito. Não é erro de digitação. Existe mesmo esse tempo verbal had. Any of her teacher's email address. Então, viram aí que ele viajou bastante nas outras. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você precisa prestar atenção no verbo principal. Qual tempo verbal está esse verbo? Por isso que eu falo muito. Presta atenção em tempo verbal. Aprendam, se familiarizem, né, com o tempo verbal. Isso vai ajudar muito vocês, não apenas com questão de tempo verbal, mas com outras questões também. Ajuda aqui no discurso direto e indireto, vai ajudar vocês ali no conditional, né, no conditional também ajuda o primeiro condicional, o segundo condicional, o terceiro condicional, o zero conditional. Né, em várias situações você vai ajudar sabendo, familiarizando com os tempos verbais, tá certo? Então, tratem de estudar bastante tempo verbal, se familiarizar. Então, aqui questão 9, letra B. He asked his mom if.
In that case, she had any of her teacher's email address. Viu? A mesma pergunta, só que agora num discurso indireto. Eu estou contando o que ela disse com as minhas palavras. Não estou repetindo as palavras dela palavra por palavra. Tá certo? Se ficar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, Thiago_54 no Instagram. Eu vou tirar dúvida. Pode me dar print da prova, uma foto aí do slide, mencionar onde foi que você ficou com a dúvida, que o importante é a gente tirar essa dúvida. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí da prova, da correção e até a próxima. Um abraço.